Você é um analista de dados ou um data monkey? Exato. Hoje vim explicar a diferença entre um analista de dados e um data monkey. Analista de dados é um profissional que transforma grandes volumes de dados em insights que servem de base para a tomada de decisões inteligentes. Já antes expliquei que dados são um conjunto de elementos brutos que representam factos ou informações. Esta palavra, bruto, quer dizer que os dados precisam de ser transformados em algo. Neste caso, precisam de ser transformados em insights. Quem é que vai fazer a ponte entre os dados brutos e o insight? É o analista de dados. Deixa eu mostrar isto visualmente. Então, temos aqui o analista de dados. O que o analista de dados faz? Ele coleta e processa dados brutos. Posteriormente, ele transforma e analisa os dados. Ou seja, ele transforma e analisa estes dados brutos. Mas o trabalho dele não para por aqui, pois ele deve extrair e comunicar insights. Basicamente, de uma forma geral, este é que é o trabalho do analista de dados: transformar dados brutos em insights. E agora, o Data Monkey, cuja tradução direta é macaco de dados. Para falar do Data Monkey, eu vou falar em duas vertentes. Vou falar na vertente tradicional e na vertente avançada. Quem é o Data Monkey? Na vertente tradicional, ou seja, o Data Monkey tradicional, é o analista de dados, entre aspas, que se limita a realizar tarefas repetitivas com dados, como copiar e colar informações entre planilhas, gastando todo o seu tempo gerando relatórios, e não para por aqui, sem entender profundamente o que esses dados significam ou como eles podem agregar valor ao negócio. E por que eu chamo de Data Monkey tradicional? Tradicional porque eu acho que esta definição está outdated, está desatualizada. O Data Monkey evoluiu, por isso agora faço alusão ao Data Monkey avançado. Vamos ver quem é o Data Monkey avançado. O Data Monkey avançado é o analista de dados, mais uma vez entre aspas, que domina ferramentas de análise de dados, mas limita o seu impacto ao focar apenas na execução técnica, sem considerar o contexto do negócio, nem gerar insights estratégicos. Você percebeu a evolução que houve aqui? O Data Monkey tradicional é o analista de dados copia-cola. Ele, por trabalhar com planilhas, copia dados de uma planilha e cola noutra. Ele gasta todo o seu tempo gerando relatórios. Ele é uma máquina de gerar relatórios, sempre respondendo pedidos ad hoc. É o Data Monkey tradicional. E o Data Monkey avançado? O Data Monkey avançado é o Data Monkey tradicional que se cansou e disse: olha, vou aprender ferramentas novas e vou propor, provavelmente, que a empresa adquira algumas. E ele, de facto, treinou, especializou-se nas ferramentas de análise de dados como Power BI, Tableau, Python, etc. E passou a gerar relatórios de forma mais otimizada, mais rápida. Deixou de ser o copia-cola, porque agora ele já automatiza. No entanto, continua a ser uma máquina de gerar relatórios. E qual é o problema disso? Nenhum deles gera insights. Nenhum deles agrega valor ao negócio. Essa é a diferença entre o Data Monkey e o analista de dados. O analista de dados transforma dados brutos em insights que são utilizados para tomar decisões inteligentes. Essa é a diferença entre um analista de dados e um Data Monkey. A missão da dados é impulsionar significativamente o avanço de Data Analytics em Moçambique. Afinal de contas, dados são o novo petróleo do século XXI. Não podemos deixar de aproveitar este wave de riqueza. Antigamente dissemos que os colonizadores tomaram as nossas riquezas, por isso somos pobres. Agora, qual é a desculpa? Qual vai ser a desculpa daqui a 20 anos? Vamos aproveitar. E a riqueza dos dados reside ali mesmo, em gerar insights. São os insights que levam ao avanço, que impulsionam a economia
das empresas, das organizações e, por conseguinte, da nação. Se nós, analistas de dados, continuarmos a fazer trabalhos de data monkey, não estaremos a agregar nenhum valor à empresa. E também corremos um risco. Por exemplo, se a empresa que contratou analistas de dados para desenvolverem dashboards bonitos, avançados, machine learnings, estiver a passar mal, estiver a falir, a primeira coisa que eles vão fazer é, vamos cortar pessoal, é sempre assim. E vão depois começar a fazer análise de return on investment e vão perceber quais teams que não agregam valor. E o analista de dados estará ali. E nem deveria estar ali. E o analista de dados deveria ser, mas é um parceiro para ajudar a empresa a sair desta zona de falência. O ponto que procuramos trazer aqui é, não seja um data monkey. Não procure aprender, aprofundar apenas em ferramentas. Aprenda ferramentas para poder extrair e comunicar insights da forma mais efetiva. Estude o negócio. Perceba qual é o modelo de negócio no qual você está inserido. Perceba qual é o objetivo estratégico. Perceba como é que a empresa faz dinheiro. O que é que ela faz para fazer dinheiro. Perceba como cada stakeholder, cada área contribui para esse objetivo estratégico e você saberá como usar dados para guiar a empresa. Mas o maior vilão para o progresso de Data Analytics em Moçambique é o hype, é o trend, é o viral. Agora, o Power BI é o hype do momento, é a coisa do momento, produzir dashboards avançados, insanos, cheios de técnicas, é o hype do momento. Vemos isso através das publicações, inúmeras publicações que existem no LinkedIn de projetos que muita gente está a desenvolver, o que é muito bom. Isso contribui também de alguma forma para o avanço, mas não é a forma ótima. Há o hype ainda maior para questões de machine learning, inteligência artificial, principalmente com o surgimento de ChatGPT, as empresas já começam a falar temos que usar a inteligência artificial, mas não é assim, não é bem assim, não é tão direto, é preciso haver maturidade na estratégia de dados da empresa. Portanto, o vilão alcança os desavisados, tanto os analistas de dados, tanto os executivos das empresas, que muitas vezes querem Power BI pelo simples facto de terem Power BI. Eu agora só entro no meu tablet e vejo o que é que está a acontecer com a empresa. É por este hype, essa sofisticação. A minha empresa tem Power BI, a minha empresa tem dashboards, a minha empresa tem inteligência artificial. Mas como é que estamos a usar estes dashboards em Power BI para tomar decisões? Como é que a inteligência artificial está a ajudar-nos a otimizar os nossos processos? Essas são as melhores questões que se deve colocar. Já ouvi em um fórum de análise de dados na internet de uma empresa que tinha 80 dashboards. 80 dashboards. Isso não há melhor exemplo de data monkey que esse. O que aconteceu? A empresa estava para falir, então começou a cortar gente. Os analistas de dados foram cortados. Por quê? Porque eles perceberam que nenhum daqueles 80 dashboards já ajudou. Nenhum daqueles dashboards foi útil nem para esquivar da falência e nem para sair da falência. Análise de dados é pegar dados brutos, transformar em insights. Se você está apenas preocupado com ferramenta, você é um data monkey. Mas a solução? O que você precisa de fazer agora é iniciar com uma simples pergunta. Quando você estiver trabalhando num novo relatório ou atualizando um novo relatório, pergunte-se como é que este relatório está a contribuir para o avanço estratégico da empresa. Faça somente esta pergunta e isto vai abrir tantas outras. Portanto, não seja um data monkey. Seja um verdadeiro analista de dados. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. E preparem-se, vem aí muita novidade que vai ajudar-te a ser um verdadeiro analista de dados. Stay tuned!